Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Com muita satisfação, iniciamos mais uma semana com o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E este é o momento que nós nos apresentamos ao Senhor. Deus que está aqui, Ele tem esse horário marcado, reservado para você, diariamente. Às 9 horas da noite ou mesmo quando é reprise, mesmo quando está repetindo o programa à tarde, o Senhor está reservado para você. Não duvide disso, porque é verdade. Mas nós sabemos que quando colocamos diante de Deus com sinceridade, com verdade, todo o céu para nos atender. E quando temos o apoio de Nossa Mãe Maria Santíssima, mais ainda. Por isso vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e clamando a intercessão de Nossa Mãe para que todos os nossos projetos, os nossos planos se desenvolvam de acordo com a vontade de Deus. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos agora fazer juntos o nosso ato de contrição, preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus. Rezemos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, salvai-nos com vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazer sempre a vossa vontade com nossos pensamentos, palavras e ações. E dai-nos o fruto do vosso Espírito, que é a paciência, bondade e mansidão. Amém. Durante toda a semana, continuamos a pedir a graça de ser anunciadores das bem-aventuranças. Hoje, especialmente, pedimos ao Senhor a graça de ter um coração puro e mãos inocentes, para ter uma conduta única de respeito pela vida das pessoas, ser sensível aos seus sofrimentos e complacente em suas necessidades, para que possamos encontrar a verdadeira felicidade de viver. Lembrando que mais vale caminhar devagar em direção ao oásis que ir correndo para o abismo. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de amar a vida e nos sentir amados pela vida. E este é o momento onde nós teremos o ápice da nossa oração. Vamos ouvir Deus falar diretamente conosco. Ele nos fala através da sua palavra. Mas para que possamos estar preparados para dar uma resposta com a nossa vida a essa palavra de Deus, vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega para nós, no nosso programa, e nós acolhemos com muita alegria, é o Roberto Anus. Ele que é pregador antigo, na renovação, em toda a igreja, pregou no mundo inteiro, já viajou bastante, muito ungido, e autor do livro Conhecendo Melhor a Fé Católica, e nesse final de semana lança mais um livro, que é o Livre de Toda Maldição. Roberto Anus, muito obrigado pela sua participação conosco, Deus te abençoe e te unja muito. Boa noite, queridos irmãos e irmãs do programa Vivendo a Palavra. Nesta noite, nós iremos refletir sobre um tema: livres de toda maldição. Há poder em nossas palavras. As palavras que nós proclamamos podem realizar o bem ou o mal. A leitura que nós iremos tirar é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículo 12 até o 14. Depois pegaremos um trecho do versículo 20 em diante. A palavra de Deus diz assim: No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti.
E os discípulos ouviram esta maldição. A história continua no versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a esse monte, levanta-te e transplanta-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que ele disser, ele obterá este milagre. Por que Jesus foi tão duro com essa figueira? Jesus entendia das coisas da agricultura. E na terra de Jesus, a terra é muito preciosa, porque todo espaço fértil precisa ser aproveitado. Era apenas uma figueira de aparência. E por isso Jesus foi tão duro com ela. A única coisa que Jesus não aceita é fingimento. Por isso Jesus ele era tão duro com os fariseus e chegava a dizer para eles: raça de víboras, sepulcros caiados. Mas há um outro ensinamento que Jesus queria nos dar, não somente que nós devemos ser uma árvore que produz fruto o tempo todo para Deus, mas Jesus queria dizer também que há poder em nossas palavras. Que as nossas palavras têm o poder de transplantar o problema de um tamanho de uma montanha para o outro lado do mar, mas também as nossas palavras têm o poder de fazer secar até mesmo a árvore da felicidade e da prosperidade em nossa vida. Eu me lembro que minha filha Lorena, ela passava com notas apenas raspando na matemática. E um dia sentei-me na cama dela junto com minha doce amada Neuzinha, a fim de plantarmos palavras de fé no coração dela. E eu perguntei: filha, por que você tem tirado notas apenas suficientes em matemática? Ela estava entrando no 2º grau. Ela disse: pai, eu sou uma burra, a matemática não entra na minha cabeça, eu não consigo aprender a tal da matemática. Eu disse: filha, o que você está falando é antibíblico. O cristão jamais pode dizer que é um burro, porque você é inteligente. No dia do seu batismo, você recebeu o Espírito Santo e dele você recebeu toda a capacitação para vencer na vida como filha de Deus que é. E o cristão jamais diz: eu não consigo, eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Foram muitas as vezes em que eu e minha querida amada Neuzinha nos assentamos na cama de Lorena a fim de plantarmos palavras de fé. O resultado, que ela foi repetindo essas palavras e durante o ano fomos pedindo que ela repetisse e no final do ano ela passou com nota máxima em matemática. Ela retirou aquelas palavras de maldição que ela havia lançado sobre si mesma. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido neste programa a você também deixar de lançar palavras de maldição, deixar de lançar na sua vida palavras malditas, porque há poder em nossas palavras. Você é convidado a ser uma bênção para Deus. Não use suas palavras para secar a árvore da felicidade e da prosperidade na sua vida, mas use suas palavras para remover os obstáculos. E se eles forem do tamanho de uma montanha, esses obstáculos, no poder do nome de Jesus, serão removidos. Que Deus abençoe você. Amém. Realmente nós temos que buscar mais e mais toda essa experiência que Deus nos dá através da oração e com os irmãos. Eu quero saber se você já é um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra. Não? É muito fácil, é muito simples, basta entrar no nosso site www.comfranciscojr.com.br e participar. Partilhe com seus irmãos, com seus amigos, com a sua família, trechos da Palavra de Deus, as pregações, os momentos de perguntas, edificando sobre a rocha, como você quiser. E também sugira para nós, seja um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E agora,
vamos a mais um bloco do Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a participação da Wanda, do setor Itatiaia, que pergunta assim: Francisco Júnior, os santos estão na Bíblia? Minha irmã, os santos, eles nascem da Bíblia, são aqueles que vivem a palavra de Deus, mas eles não estão relacionados lá, até porque nós temos santos modernos. João Paulo II será canonizado agora e não teria como ele estar escrito, o nome dele constar na palavra de Deus. Nós somos os santos, que somos aqueles que vivem a palavra de Deus. Não se fala de santos na Bíblia, portanto, mas a Bíblia produz santos. Porém, a interpretação da Sagrada Escritura ficaria incompleta se não se conhecesse também quem viveu verdadeiramente a palavra de Deus, ou seja, os santos. Os santos são quem vivem plenamente a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Tomás de Celano escreveu sobre São Francisco o seguinte: ao ler em Mateus capítulo 10, versículo 9, que os discípulos de Cristo não devem possuir ouro, nem prata, nem dinheiro, nem pão, nem cajado para o caminho, que não devem ter 2 túnicas, logo exclamou, transbordando do Espírito Santo: com todo o coração isto quero, isto peço, isto anseio realizar. Portanto, Wanda, cada santo constitui uma espécie de raio de luz que brota da palavra de Deus. São aqueles que transformam a palavra de Deus em atos, em atitudes, em comportamento. E aí o mundo muda. Essa explicação você pode aprofundar no livro Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, que traduzindo significa Palavra do Senhor, do Papa Bento XVI, nas páginas 95 e 96. Rezemos agora com São Sebastião. São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão. Hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus. Protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra, e defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Na história de fé de hoje, vamos conhecer a história de 2 irmãozinhos que estavam tentando escalar um morro de areia. E o menino se esforçava e tentava e não conseguia. Muito triste, já quase chorando, ele disse para a irmãzinha: eu não consigo subir isso, será que eu vou passar a vida inteira aqui embaixo, no pé do morro? E a irmã: não fica assim não. E também vamos arrumar alguma coisa para brincar. Faz o seguinte, eu vou na frente e piso. Será que você consegue fazer uma pegada tão bonita e funda, tão perfeita quanto a minha? E os 2 descalços pisando na areia, e ela pisava, afundava, ele ia, pisava atrás, dizia que a dele estava melhor e tal, e ela fala: presta atenção na minha, e assim foi, pegada e pisa e volta, e ela foi pisando e ele foi pisando as suas pegadas. De repente, ele exclamou, de um grito de alegria: veja, maninha, nós estamos no alto do morro. E ela: nossa, é mesmo, você veio seguindo as minhas pegadas e conseguiu. É interessante, que às vezes nós precisamos escolher bem para onde queremos ir e qual caminho vamos fazer. Ele não conseguia subir o morro por causa da areia fofa, mas na medida que a irmã pisava, ele conseguia encontrar condições de subir, de firmar o pezinho, porque ele pisava na pegada da irmã. Nós também vamos chegar longe se escolhermos na pegada de quem nós queremos pisar e seguir. Se escolhermos as de Jesus, por exemplo, com certeza vamos chegar aonde ele chegou. Vamos seguir o seu caminho e aí tudo dará certo, mesmo quando acharmos que é impossível. Passo a passo, nós vamos conquistando o caminho. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.